Se você já assistiu a um filme de faroeste, provavelmente tem uma ideia do que o Velho Oeste americano era. Mas, quanto dessas representações populares são precisas? O Velho Oeste foi um período fascinante da história americana, mas muitas das histórias que ouvimos sobre essa época não são totalmente precisas. Vamos explorar 10 mitos populares sobre o Velho Oeste e fornecer informações valiosas para ajudá-lo a entender melhor essa parte importante da história dos Estados Unidos. Sempre usavam chapéu de cowboy Stetson. Ao contrário do que muitos acreditam, o chapéu de cowboy Stetson não era uma escolha popular para muitos pioneiros do Velho Oeste. Na verdade, as escolhas mais populares e práticas de chapéus de cowboys eram chapéus Bauer e Derby, porque eram menos propensos a voar quando se estavam cavalgando em alta velocidade e menos chamativos em alguma situação mais perigosa. Todos os cowboys eram brancos. Embora a imagem popular dos cowboys seja a de homens brancos com chapéus de cowboy, na realidade muitos deles eram negros ou mexicanos. Na verdade, cerca de 1/3 dos cowboys eram negros, e muitos outros eram de ascendência mexicana ou indígena. Tiroteio no OK Corral. O tiroteio do OK Corral é considerado por muitos como o confronto mais famoso da história do Velho Oeste. No entanto, a verdade por trás desse infame embate é que ele não ocorreu no OK Corral. Na verdade, o tiroteio aconteceu em um terreno baldio localizado a vários metros do OK Corral, que definitivamente não era tão glamouroso quanto o local frequentemente retratado em filmes e livros. Embora o combate inteiro tenha durado menos de 1 minuto, foram segundos suficientes para resultar em inúmeros mortos e feridos. Os duelos eram frequentes. Embora os duelos tenham acontecido no Velho Oeste, eles eram muito menos comuns do que muitos filmes de faroeste sugerem. De fato, muitas cidades do Velho Oeste tinham leis que proibiam o porte de armas em áreas públicas. E mesmo quando um duelo ocorria, era muitas vezes resolvido sem que alguém fosse morto. Muitos duelos eram na verdade lutas de honra, onde os participantes trocavam tiros para provar sua coragem e habilidade. Os nativos americanos eram sempre os vilões. Embora os nativos americanos tenham sido retratados como inimigos dos cowboys em muitos filmes de faroeste, a verdade é que muitos deles foram forçados a deixar suas terras pelos colonos europeus. Os nativos americanos frequentemente foram vítimas de massacres, perda de terras e tratamento injusto por parte do governo dos Estados Unidos. Alguns nativos americanos, como os Comanches e os Apaches, lutaram contra os colonos europeus e foram retratados como vilões nos filmes, mas a maioria dos nativos americanos eram pacíficos e não hostis aos colonos. As mulheres não desempenharam um papel importante no Velho Oeste. As mulheres desempenharam papéis importantes no Velho Oeste, apesar de muitas vezes serem esquecidas ou minimizadas pela história popular. Muitas mulheres trabalhavam como caçadoras, médicas, advogadas e até mesmo xerifes. Algumas mulheres notáveis do Velho Oeste incluem Calamity Jane, uma caçadora e mensageira famosa por sua coragem, e Nellie Cashan, uma empreendedora que construiu vários negócios bem-sucedidos em cidades do Velho Oeste. Todos os cowboys eram ladrões e bandidos. Embora alguns cowboys possam ter sido retratados como ladrões e bandidos em filmes de faroeste, a maioria deles eram trabalhadores honestos que trabalhavam duro em ranchos e fazendas. Muitos cowboys trabalhavam como vaqueiros, arrebanhando gado e realizando outras tarefas para seus empregadores. Alguns cowboys também trabalhavam em minas e ferrovias, ajudando a construir a infraestrutura do Oeste. Todos os salões eram lugares perigosos e violentos. Embora alguns salões possam ter sido locais de jogos e violência, muitos eram simplesmente locais de encontro social onde as pessoas iam para conversar, beber e relaxar. Os salões eram muitas vezes o coração das comunidades do Velho Oeste, onde as pessoas se reuniam para compartilhar notícias, fofocas e celebrar ocasiões especiais. Alguns salões também ofereciam entretenimento, como música ao vivo e shows de comédia. O Velho Oeste era um lugar de liberdade total e sem lei. Embora o Velho Oeste tenha sido uma época de relativa liberdade e oportunidade, também havia leis e ordens que governavam as cidades e territórios. As cidades do Velho Oeste tinham xerifes e delegados que aplicavam a lei e mantinham a ordem. Além disso, muitas cidades tinham leis que regulamentavam o comportamento dos cidadãos,
como a proibição de armas em áreas públicas e a proibição de jogo e bebidas alcoólicas. As diligências eram frequentemente atacadas por bandidos. Embora as diligências tenham sido um meio popular de transporte no Velho Oeste, elas eram muito menos frequentemente atacadas por bandidos do que muitos filmes de faroeste sugerem. Na verdade, a maioria das diligências chegava ao seu destino sem incidentes. No entanto, as diligências eram vulneráveis a ataques, e muitas vezes carregavam valores preciosos, como ouro e dinheiro. Para proteger os passageiros e suas cargas, muitas diligências eram escoltadas por homens armados. Os cowboys sempre usavam botas de cowboy. Embora as botas de cowboy sejam um símbolo icônico do Velho Oeste, nem todos os cowboys as usavam. Na verdade, muitos cowboys usavam botas simples e duráveis que eram mais práticas para o trabalho em ranchos e fazendas. As botas de cowboy eram mais comuns entre os vaqueiros do Texas e do Arizona, onde se tornaram parte da cultura do Velho Oeste. Os cowboys eram solitários e individualistas. Embora os cowboys pudessem passar muito tempo sozinhos em seus trabalhos, eles também trabalhavam em equipe e dependiam uns dos outros para o sucesso do trabalho no rancho. Os cowboys geralmente trabalhavam em grupos, ou crew, de até uma dúzia de homens para realizar tarefas como pastorear gado, construir cercas e realizar outras tarefas em grupo. Além disso, muitos cowboys se tornaram amigos próximos e companheiros de equipe ao longo dos anos, muitas vezes passando seus tempos livres juntos em atividades como jogos de cartas e rodeios. Esses são apenas alguns exemplos dos mitos populares sobre o Velho Oeste que não são necessariamente precisos. É importante lembrar que a história do Velho Oeste é complexa e variada, com muitas nuances que não são frequentemente capturadas pelos filmes de faroeste e outras representações populares. Ao aprender mais sobre a história real do Velho Oeste, podemos ter uma compreensão mais completa e precisa dessa época fascinante da história americana. Agora que desmistificamos alguns dos mitos populares sobre o Velho Oeste, esperamos que você tenha uma compreensão mais completa dessa época fascinante da história americana. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre a história e a cultura dos Estados Unidos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar atualizado com nossos próximos vídeos. Além disso, se você conhece algum outro mito popular sobre o Velho Oeste que não mencionamos aqui, deixe um comentário abaixo, adoraríamos ouvir suas ideias e contribuições para esta discussão.